Da Band em Brasília. João Pedro Melo vai contar agora qual foi a decisão do Supremo a respeito da deputada Carla Zambelli naquela história do hacker, né, João Pedro? Bom dia para você. Oi, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, foi uma decisão tomada por unanimidade. Então, o Supremo Tribunal Federal condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Walter Delgatti Neto, hacker, também conhecido ali por ter auxiliado Carla Zambelli na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, foi condenado a 8 anos de prisão. O último que votou nesse caso foi o ministro Luiz Fux e seguiu os votos dos outros ministros a respeito dessa situação. A gente está acompanhando essa votação da Carla Zambelli desde a semana passada. O julgamento terminou ontem, começou na última sexta-feira e, de fato, já tinha uma maioria para condenar a Carla Zambelli. O detalhe que a gente tem que trazer aqui é que os advogados dela disseram que vão recorrer dessa decisão e que, abre aspas, não há provas fundamentadas contra a parlamentar, fecha aspas. E outro detalhe também que disseram os advogados é de que acharam injusto que essa decisão tenha sido tomada fora do plenário da Corte e que, portanto, como a gente destacou, vão recorrer da decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A execução é imediata? O que vem a partir de agora, João Pedro? Olha, Thaís, esse é o ponto, né? A gente está conversando com o Supremo Tribunal Federal para entender como funcionaria, mas o que a decisão diz? Que ela vai ficar 10 anos presa em regime inicialmente fechado e que vai perder o mandato. Até agora, a Câmara dos Deputados diz que não foi avisada sobre essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, obviamente, sendo avisada, provavelmente a parlamentar deixa o cargo na Câmara dos Deputados e deve cumprir imediatamente aí essa pena de prisão. A gente está aguardando só uma confirmação do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto para ver quais serão os próximos passos. Obrigada, então, ao João Pedro Melo, direto de Brasília. Deixa eu perguntar para o Cláudio Humberto. Cláudio, vai ter repercussão dessa notícia na Câmara dos Deputados? Porque, enfim, é uma parlamentar no exercício do mandato, mas, ao mesmo tempo, Carla Zambelli me parece que já tinha ali sido meio que abandonada até pelos deputados bolsonaristas, né? Como é que você está vendo essa história, Cláudio? Bom, é um político de oposição que é caçado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Caçado com C cedilha, né? Há uma caçada em curso aí e quem quer que tenha ligações com o Bolsonaro, sobretudo parlamentares, não será obstáculo, ainda que tenha mandato, apesar da imunidade parlamentar, apesar disso tudo, essas pessoas precisam ficar atentas porque, tanto quanto o líder deles, está sujeito à condenação muito dura do Supremo Tribunal Federal. A sede de vingança de ministro do Supremo é uma coisa impressionante, né? E Carla Zambelli é basicamente isso, tanto quanto outros deputados federais. O caso coincide com o caso de Alexandre Ramagem, que é deputado federal e que foi foi o principal motivo, né, de uma decisão, um ato soberano da Câmara dos Deputados, aprovado por 314 a 143 votos, uma manifestação significativa da maioria da Câmara, para a suspensão do processo da sua inclusão na ação penal da suposta tentativa de golpe de Estado. E o Supremo Tribunal Federal deu uma solene banana para a Câmara e anulou o ato de soberania do poder legislativo. Isso fez com que os deputados subissem nas tamancas, né? Inclusive o próprio presidente da Câmara, que anda meio assim, né? Enfim, com o rabo entre as pernas e tal. É uma figura que na Câmara dos Deputados está enfrentando cada vez mais problemas, né? Como eu disse aqui, as pessoas, os deputados se queixam de que pensavam terem escolhido um Arthur Lira melhorado e ganharam um Rodrigo Pacheco piorado, né? No caso do Hugo Mota. E ele percebeu isso, esse bafo na nuca, e fez agilizar ali o recurso, aquele recurso sobre o qual já falamos também, para que o Supremo Tribunal Federal decida se tomou uma decisão inconstitucional. Imagina se a atual composição do Supremo seria capaz de alguma atitude altruísta
como de reconhecer um erro desse tamanho, né, de que tomou uma decisão inconstitucional. Mas, enfim, com isso, o Hugo Mota mostra ali que cumpriu o seu papel de presidente da Câmara e tal, recorreu, infelizmente não deu certo, etc. e tal. Já há uma pressão para que a Câmara adote procedimento idêntico em relação a Carla Zambelli. No caso dela é muito semelhante, ela está respondendo a processo, apesar da imunidade parlamentar, aberto a partir ou depois da posse dela como deputada federal. E está lá no artigo 53 da Constituição, né, que disciplina essa questão da imunidade parlamentar. Mas o Supremo, que sempre é dado a interpretações muito criativas e convenientes ao momento, ele já disse que a interpretação do Supremo é outra e que isso não protege, o Instituto da Imunidade não protege parlamentares como esse. É mais o terceiro, quarto, quinto, talvez, parlamentar cassado por suas ligações, sobretudo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que o Supremo diz, né, Cláudia, é que essa proteção se refere a crimes que tenham sido cometidos durante o exercício do mandato. Por isso, essa decisão na justificativa do Supremo em relação ao deputado Alexandre Ramagem, eles excluíram uma das acusações, que era a de 8 de janeiro, quando ele já tinha sido empossado, mas mantiveram as acusações que se referem a atitudes anteriores, quando ele não era deputado. Esse é o mesmo caso de Carla Zambelli. Agora, Cláudia, a gente já ouviu, não é, manifestações de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o próprio ex-presidente nunca falou com todas as letras, mas já insinuou que, de alguma forma, culpa Carla Zambelli e aquele fato que aconteceu na véspera da eleição de 2022, em que ela perseguiu uma pessoa armada pelas ruas de São Paulo, também pela derrota de Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Por isso que eu te perguntei se ela ainda é uma pessoa capaz ali de provocar algum tipo de emoção na oposição, a ponto da oposição sair em defesa dela. Não é mesmo, viu? Ela, por exemplo, não tem a mesma força, o relacionamento que conquistou, por exemplo, o deputado Ramagem. O deputado Ramagem foi diretor-geral da ABIN no governo de Jair Bolsonaro, mas, enfim, apesar disso, deputado novato, né, apesar disso, ele acabou estabelecendo uma relação muito, muito positiva com deputados de diversos partidos, o que explica essa votação acachapante de 314 votos em seu favor, né? Mas, de qualquer maneira, a inclusão de um deputado federal ou de um senador em qualquer processo penal passa necessariamente pela autorização da Câmara dos Deputados, e a Câmara não autorizou. Simples assim. Não importa se o crime foi cometido durante o mandato, etc. É que se não houver autorização da Câmara, da Casa Legislativa, a qual o cidadão está ligado, o processo simplesmente não pode existir. Essa é a argumentação dos advogados, né? Sem contar que, além de outro preceito constitucional ter sido agredido, né? Que é o preceito da independência dos poderes. Bom, o presidente da Câmara já fez um apelo a uma atitude, uma autocrítica, uma atitude mais humilde dos poderes. Ele é muito cauteloso, né? Ele nem sequer cita o Supremo Tribunal Federal para não ofender, para não ferir sensibilidades e tal. Mas ele está ali, né? Tentando de alguma maneira navegar nesses mares revoltos aqui de Brasília.